Estudo da histologia, parte 1. Tecido epitelial. O tecido epitelial é o principal tecido relacionado com o revestimento e com a secreção do corpo. Você vai ter o tecido epitelial como a camada que geralmente vai separar o que é interno do que é externo do corpo. É o tecido epitelial que forma a epiderme, além de revestir o interior de diversos órgãos do corpo, como todo o sistema digestório, da boca até a saída, partes da traqueia, da faringe, e pode ser até encontrado nos rins, nos tubos seminíferos. Então, você vai ver que no limite entre o que há de interno e externo do corpo, o que vem de dentro e o que vem de fora, o tecido epitelial vai lá estar presente. E como é que nós chamamos, como é que nós reconhecemos as características desse tecido epitelial? O tecido epitelial ele é um tecido avascular e pode ser formado por células dos mais diferenciados formatos. Imagine o tecido epitelial como um tecido seco. Você vai ter as células firmemente coladas entre uma na outra. Entre elas você vai ter pouco material extracelular, ou seja, poucos resíduos entre uma célula e outra, e você não vai ter ocorrência de vasos. O tecido epitelial ele é um tecido avascular, não apresenta vasos. Aí você se pergunta, como é que essas células continuam vivas? É para isso que o tecido epitelial está quase sempre associado com o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido altamente vascularizado e ele vai nutrir o tecido epitelial. Mas a aula de hoje não é sobre ele. O tecido epitelial pode ser classificado de diferentes formas. Dependendo do número de camadas, podemos classificar o tecido epitelial como sendo simples, tendo no máximo 2 camadas, ou estratificado, um tecido com várias camadas justapostas umas acima das outras. O tecido epitelial também pode ser pseudoestratificado. O que é isso? É algo que você olha de frente e parece que é muito estratificado, tem várias camadas, mas quando você percebe, são poucas camadas, só que com núcleos das células em alturas muito diferentes, dando a impressão de que ele é mais estratificado do que ele verdadeiramente é. É um tecido pseudo-estratificado. Dependendo da forma das células, podemos classificar o tecido epitelial como sendo pavimentoso, cúbico ou colunar. O pavimentoso possui células em formato de pavimento de asfalto, imagine. Você que é cearense deve conhecer. Células em formato de panquecas, sem muita regularidade, umas em cima das outras. Geralmente, esse tecido epitelial pavimentoso, ele está bem na superfície. O tecido epitelial pode ser cúbico, com células cuboides, quadradinhas, bem feitinhas. Ou também pode ser chamado de colunar, prismático ou cilíndrico, que é tudo a mesma coisa. São células bem alongadas, bem finas, assim, entre aspas, que se assemelham a colunas. Uma das principais funções do tecido epitelial não é realizar o revestimento. Tenha em mente que os melhores muros formam as melhores barreiras. De forma análoga, você vai ter o tecido epitelial muitas vezes apresentando diversas camadas para aperfeiçoar essa capacidade de revestir e de proteger os interiores do corpo, e de proteger o tecido conjuntivo que o nutre e que está abaixo dele. Além da estratificação, você vai ter também as especializações basolaterais. São especializações que a célula encontra na base e na lateral delas, na base, nos lados, que aperfeiçoam a forma como cada célula vai interagir com a sua vizinha. Existem 2 especializações basolaterais que são muito importantes de serem mencionadas. As interdigitações, que são similares a encaixes que encontramos em quebra-cabeças. As interdigitações são pequenas dobras que vão se encaixar na célula vizinha, permitindo que ela se una com a outra, mas ainda ofereça certa flexibilidade, certa mobilidade a esse tecido. Essas interdigitações são especialmente encontradas nos epitélios envolvidos com transporte de fluidos, que precisam ser bastante flexíveis. Um epitélio que vai transportar os fluidos do teu corpo, como o sangue, por exemplo, ele não pode ser rígido, mas é importante que ele seja bem flexível, para não ficar se rompendo conforme você vai se movimentando ao longo da sua vida. Entre as especializações basolaterais do tecido epitelial, você também vai encontrar as junções. As junções elas podem ser junções de oclusão, que são junções especializadas especificamente em unir uma célula na outra de forma que o tecido se torne impermeável e os fluidos não sejam capazes de passar por eles. Imagine essas junções como fiozinhos que vão formar um cinturão que vai envolver uma célula na outra, de uma forma similar a como um botão se encaixa no seu respectivo buraquinho da roupa. É isso que as junções fazem. As junções de oclusão. Oclusão significa entupimento. Vão prender as células de forma que elas se tornem impermeáveis, que o tecido se torne impermeável. Quanto maior a necessidade desse tecido de não permitir que passe fluidos, mais essas junções de oclusão estão presentes. Há também as junções de adesão, que, como o nome já diz, aderem e promovem a união de células vizinhas, dando mais resistência ao tecido epitelial à atração que muitas vezes ele vai sofrer. Quando você pega o braço do teu amigo e torce ele, o que vai impedir que o braço não se desmanche são, por exemplo, as junções de adesão. A união
das junções de oclusão com as junções de adesão formam uma zona chamada complexo unitivo. É este complexo unitivo que mantém as suas células firmes e unidas. Esse tecido é formado pelos desmossomos e pelos hemidesmossomos, que são as duas estruturas celulares compositoras das junções. Eu não disse que as junções de oclusão e adesão, elas são como botões que se encaixam no buraco da blusa? Então, os fios que realizam essa costura de uma célula na outra a nível microscópico são os desmossomos e os hemidesmossomos. Os desmossomos se ligam com as outras células vizinhas e os hemidesmossomos ligam as bases das células com a lâmina basal, que já vamos explicar o que é. Além das especializações basolaterais, há também as especializações apicais, que são as projeções de membrana que ficam no ápice do tecido epitelial e geralmente vão ser aumentos no relevo dessa estrutura apical. Dentre essas especializações apicais, as microcephalidades, que são aumentos, umas dobras da superfície da célula, da membrana plasmática da célula, em forma de ápice, que serve para aumentar a superfície de contato da célula com o meio. Essas especializações são encontradas especialmente nos tecidos gastrointestinais, que são altamente relacionados com a absorção do meio. Os estereocílios são similares às microcephalidades, só que são muito mais altos em altura e em comprimento. Os estereocílios, eles estão muito mais relacionados com a coleta de informação. Uma vez que eles são encontrados no nosso ouvido, no interior do nosso tímpano, e ao receberem as vibrações do ar, do som, eles convertem essa vibração em impulso nervoso que é transmitido para o cérebro. Os estereocílios também são encontrados no epidídimo e são responsáveis pela maturação dos espermatozoides. A terceira especialização apical das células do epitélio são os cílios, também chamados flagelos, que são ramificações celulares similares a caudas. Exemplos de cílios ou flagelos encontrados no corpo são os flagelos dos espermatozoides, são os flagelos do endométrio, que auxiliam na movimentação do zigoto. Então você vai ter os cílios, também chamados flagelos, altamente relacionados com a movimentação. Entre os epitélios, há também os epitélios que são glandulares. Lembra que o tecido epitelial não é somente para revestimento, mas também para secreção. As células especializadas em secretar substâncias encontradas no tecido epitelial, elas podem ser classificadas de várias formas. Elas podem ser exócrinas ou endócrinas, dependendo de para onde vai a substância que ela secreta. As glândulas exócrinas, elas liberam as substâncias delas no interior de cavidades ou para fora do corpo. As glândulas endócrinas vão secretar substâncias exclusivamente na corrente sanguínea. Por isso, as glândulas endócrinas também são conhecidas por transportar exclusivamente os hormônios. As exócrinas podem ser merócrinas. Glândulas exócrinas e merócrinas são como as salivares, sudoríparas ou lacrimais. Elas secretam substância por meio de exocitose, ou seja, as organelas das células que compõem essas glândulas empacotam e secretam material selecionado sem perderem parte de si. As glândulas exócrinas apócrinas são como as glândulas sebáceas da pele. Elas secretam substâncias enquanto perdem parte da célula secretora. Perdem parte do citoplasma, parte do que elas têm. Geralmente esse processo ocorre quando a célula, para secretar, ela incha, se preparando. Ela se prepara, incha, aumenta de tamanho e, bum, secreta parte da substância. É daí que vem o sebo da sua pele. E há também as glândulas exócrinas holócrinas, que são como as células sebáceas do folículo piloso, ou seja, as glândulas responsáveis pela oleosidade dos seus cabelos. Elas liberam as secreções delas a partir da desintegração completa de suas células. É assim que seu cabelo ele se torna oleoso. Não podemos terminar o vídeo sem falar da lâmina basal. Lembre-se que quase todo epitélio está acompanhado de um tecido conjuntivo abaixo dele, ou pelo menos próximo. A base do epitélio que é colada com o tecido conjuntivo é o que forma a lâmina basal, que serve de ancoragem para o tecido epitelial e o tecido conjuntivo abaixo dele. Também servindo como barreira seletiva para a passagem de moléculas entre o tecido epitelial e conjuntivo. Um exemplo clínico. Na retina, a lâmina basal é fundamental para o funcionamento dos capilares sanguíneos. Em pessoas com diabetes, alterações na lâmina basal dos vasos sanguíneos da retina podem resultar em uma condição que pode levar à perda de visão. É a chamada retinopatia diabética. Qualquer problema na lâmina basal que interfira na adesão e ancoragem das células epiteliais pode resultar em distúrbios do tecido epitelial. Isso pode incluir a formação de bolhas na pele, como na epidermólise bolhosa, lesões na córnea e distúrbios do trato gastrointestinal. Isso tem nome difícil, socorro. Dá certo, vai dar certo.